Olá, meu aluno, minha aluna, você que vai fazer o exame de ordem no dia 24 de julho, eu tenho aqui uma dica fantástica para você em Direito Constitucional. Você pode acertar 70% das questões de Direito Constitucional sabendo apenas 24% da matéria. Isso é mágica, Rodrigo? Não. Isso é estatística. Isso é análise das provas anteriores da Fundação Getúlio Vargas na parte de Direito Constitucional. Essa análise eu venho fazendo já há muitos exames, desde os primeiros exames, e puxando os últimos 10, do 10º exame até o 19º, a gente consegue observar que a banca sempre cobra determinados assuntos, enquanto outros assuntos ela cobra raramente. E com base nessa análise, você consegue se preparar estudando um conteúdo muito menor e tendo muito mais chance de acertar questões na prova. Observem aqui que o tema controle de constitucionalidade, por exemplo, representa 13% de todas as questões cobradas nesses últimos exames. Então, só tiveram dois, na verdade, o 15º e o 19º foram os únicos que não caiu pelo menos uma questão de controle de constitucionalidade, sendo que no 18º caíram 2 questões. Então, o controle de constitucionalidade é um tema que certamente você precisa saber. E o que você vai focar? Bom, olhando as questões de controle de constitucionalidade, o que a gente percebe? Que a banca é recorrente em cobrar ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, o ponto principal para controle é você fazer uma revisada sobre as diferenças entre essas ações. Por exemplo, a ADI pede a inconstitucionalidade da lei, a ação declaratória pede que ela seja declarada constitucional, mas a ADI pode impugnar a norma federal ou estadual, enquanto a ADC é só para a norma federal. Na ADI tem a participação do AGU defendendo o ato impugnado, na ADC normalmente não tem. Lembrando que na ADPF ela serve para a lei ou ato normativo pré-constitucional, enquanto que na ADI e na ADC não pode ser norma anterior à Constituição, e a ADPF também pode impugnar ato normativo municipal. Então, essas características essenciais dessas ações você precisa saber, porque isso aí é certo na sua prova no dia 24 de julho. Outro tema muito frequente é a parte do artigo 5º, corresponde a 21% das questões que já foram cobradas. 21% de artigo 5º, incluindo aqui a parte geral do artigo 5º e os remédios constitucionais. Então, remédio também é um tema muito frequente, remédios constitucionais. Principalmente que a banca tem cobrado o habeas data e a ação popular. São os temas, os assuntos recorrentes em remédios constitucionais. Habeas data, ação popular caem demais. E na parte do artigo 5º, nos direitos individuais e coletivos, a banca tem cobrado muito direitos de natureza coletiva. Isso que a gente percebe. Ela cobrou questão sobre direito de reunião, 2 vezes inclusive, cobrou questão de direito de associação, direito de informação. Então ela tem priorizado os direitos de natureza coletiva aos direitos de natureza individual. Então tem que ficar atento a isso. Desapropriação também. Desapropriação, preste atenção. Desapropriação, você tem o instituto previsto no artigo 5º, lá no inciso 24. A Constituição prevê que a propriedade particular pode ser desapropriada em casos de necessidade ou utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. E essas ressalvas estão lá pelos artigos 182, 184, 186. A Constituição fala lá sobre a desapropriação mais a fundo. E, inclusive, está aqui, ó, desapropriação, caíram 2 questões dentro da parte da Constituição da ordem econômica e financeira. Então, a desapropriação, ela cai tanto na parte de direitos individuais quanto na parte da ordem econômica e financeira, e já cobrou muito isso a banca. Por isso é um ponto de atenção para você. E lembrar da diferença entre a desapropriação e a expropriação, que está lá no artigo 243, que é aquela, no caso de cultivo ilegal de plantas psicotrópicas ou quando tiver trabalho escravo, que o Estado tira a propriedade do indivíduo sem qualquer indenização. Já na desapropriação sempre tem indenização. Justa prévia em dinheiro sempre. A regra é que é justa prévia em dinheiro. Mas pode ser em títulos da dívida pública se a propriedade urbana não estiver cumprindo a função social. Aí é uma desapropriação sanção em títulos da dívida pública. Ou se for a propriedade rural, desapropriação sanção, se ela não estiver cumprindo a função social,
indenização em títulos da dívida agrária. Lembre então desses detalhes porque são recorrentes. Outro ponto, eu coloquei aqui também outros pontos que são recorrentes, embora não caiam com tanta frequência questões sobre os assuntos, mas, por exemplo, em nacionalidade. Quando cai nacionalidade, a maioria das questões foi sobre cargos privativos de brasileiro nato, que é o artigo 12, parágrafo 3º. E a gente lembra daquela regrinha, né, do mp3.com. O que é o mp3.com, Rodrigo? mp3.com é o mp3.com. MP3, quem são o MP3? P3 quer dizer que são 3 presidentes. É o presidente da República, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. E MP3, M é o quê? Ministro. É o ministro do STF. Então, ministro do STF e os 3 presidentes, presidente da República, presidente da Câmara e presidente do Senado, tem que ser brasileiros natos. O vice-presidente da República, naturalmente, se é ele que substitui o presidente, também tem que ser brasileiro nato. E o ponto .com? MP3, a gente já viu, são os 3 presidentes mais ministros do STF. E o com é C de carreira diplomática, O de oficial das Forças Armadas e M de ministro de Estado da Defesa. Esses cargos privativos de nato sempre caem em prova. Em direitos políticos, o assunto recorrente foi condições de elegibilidade. Aquelas condições para que você possa ser votado, possa ser eleito. Você tem que ser brasileiro, tem que estar alistado, tem que ter o domicílio eleitoral na circunscrição e tem que ter as idades mínimas. Lembrem das idades mínimas, porque isso cai muito em prova da ordem. E para lembrar as idades mínimas, quais são? É aquele telefone que você vai discar. Qual é o número do telefone que você vai discar? 3530 2118. 35, 30, 21, 18 são as idades que a Constituição prevê. 35, 30, 21, 18. 35 para presidente da República, vice e senador. 30 para governador e vice. 21 para prefeito, vice-prefeito e também deputados federais, estaduais, distritais. E 18 para vereador. Então, idades mínimas, ponto recorrente. Bom, agora, um ponto que, junto com o controle e com artigo 5º e remédios, um ponto que tem caído muito e é fundamental você saber, é a parte da organização do Estado. O que é importante dentro da organização do Estado? A parte de reorganização territorial, como que pode desmembrar um município, desmembrar um Estado ou fundir, aqueles requisitos simples lá do artigo 18, parágrafos 3º e 4º, isso é tema recorrente. Então você lembra que para desmembrar uma área de um Estado tem que ter o quê? Um plebiscito para a população diretamente interessada, que o Supremo já entendeu que é toda a população envolvida, não só que tem interesse direto, e tem que ter também o quê? Lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional. Agora, quando se tratar de município, tem que ter estudo de viabilidade municipal, divulgado e apresentado na forma da lei, tem que ter o plebiscito para a população diretamente interessada, tem que ter um plebiscito para a população dos municípios envolvidos, que é todos os municípios envolvidos, não só que tem interesse direto, na verdade, dos municípios envolvidos. Tem que ter uma lei complementar federal definindo o período em que pode ser criado esse município e uma lei estadual vai lá e cria o município. Então, esses são os requisitos. Agora, o que tem caído muito também, olha aqui, 6 questões, é a parte de repartição de competências. E aí você tem que saber aquelas competências da União, que se dividem em exclusiva, privativa, comum e concorrente, mas principalmente a concorrente, que é o artigo 24. Principalmente aqueles parágrafos da competência concorrente, que diz que na competência concorrente a União vai estabelecer apenas normas gerais, o Estado vai suplementar, o DF vai suplementar, mas se não tiver a norma geral da União, o Estado e o DF vão ter competência plena. E se depois deles legislarem plenamente sobre a matéria vier a norma geral da União, suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. Então essas regrinhas caem demais também em prova. Indo para o Poder Legislativo, nós temos também Poder Legislativo, 17% das questões sobre Poder Legislativo, divididas em a parte geral e processo legislativo. Então é tema que não pode faltar no seu estudo. Na parte geral do Poder Legislativo, principalmente prerrogativas parlamentares, que estão no artigo 53. Então dá um foco ali nas imunidades dos parlamentares, foro privilegiado, isso cai demais. E na parte do processo legislativo, principalmente o processo legislativo das emendas constitucionais,
da lei ordinária e da medida provisória. Esses são os temas recorrentes. Bom, se você estudar controle de constitucionalidade, artigo 5º, organização do Estado e poder legislativo, você estatisticamente já consegue acertar aproximadamente 60%, 50 e poucos, 60% das questões de prova. Se você, além disso, estudar também o executivo e o judiciário, e no executivo o que tem caído mais é dupla vacância, o que acontece se vagarem os cargos de presidente e vice? Se for nos 2 primeiros anos, eleições diretas pelo povo em 90 dias. Se for nos 2 últimos anos do mandato, eleições indiretas pelo Congresso em 30 dias. Então isso cai demais. E na parte do Poder Judiciário, principalmente, competências do STF e STJ e a súmula vinculante. Súmula vinculante tem sido o tema mais recorrente. Então, se você pega esses assuntos aqui, incluindo Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, você garante estatisticamente 70% do conteúdo de direito constitucional. Os outros assuntos, se você tem pouco tempo e precisa priorizar, você nem precisaria olhar. Então, o edital ele tem 25 pontos. E desses 25 pontos, você precisa apenas focar em 6. 24% da matéria. E com isso, você consegue 70% de acerto estatisticamente. Os pontos são 7, que é controle, 10, 11, 15, 16 e 18. Essa é a minha dica de hoje. Se você curtiu, compartilhe esse vídeo, dá essa força, mostre para os seus amigos para ajudar eles a passarem também. Como o exame da ordem não é uma concorrência, você quer que seus amigos passem também, então transmita para eles esse conhecimento, essa dica de direito constitucional. E me acompanhe nas redes sociais, Facebook, YouTube, Periscope e Twitter. Um grande abraço.